do show dos engenheiros do Havaí, a gente vem literalmente pro MOP. Bar de Sorocaba, da Escola Firmino Ladeira de Mogi das Cruzes, do Colégio Frei Paulo, da Escola Maria Luísa Medeiros de São José dos Campos, da turma de samba do Fã Clube São José dos Campos. Todo mundo aqui, olha, a turma de samba é uma turma que se reuniu para homenagear os engenheiros do Havaí, olha. Isso aí, tá bom? Aí a camiseta simpática. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos agora continuar o programa, vamos lá? Então, ilustres de Porto Alegre, grandes figuras, vão conversar conosco agora. A partir de agora, conversando conosco. Vou chamar para vocês, com vocês, Humberto Gessinger, Augusto Lix, Carlos Maus. Engenheiros da Havaí, a partir de agora com a gente. Boa tarde, tudo bem, Humberto? Boa tarde, tudo super. Pois é. Bom, primeiro é o seguinte. Antes de mais nada, nos acalmar aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o fato de vocês estarem de novo aqui no Programa Livre. A última vez que vocês vieram foi dia 2 de dezembro. Lembram? É, a gente que agradece, a gente gosta muito de fazer esse programa. A gente acha muito legal. Pois é. O Augusto, vou perguntar para o Augusto. Esse 92, ele teve algumas características interessantes. No plano político, teve o impeachment. No plano comportamental, na Europa, o ressurgimento de grupos neonazistas. E o Brasil absorve isso de uma maneira totalmente louca, assim. Recebe, daí hoje em dia tem crioulo sendo perseguido por nordestino porque acham que ele é nazista. Virou uma confusão. Como é que você sentiu no plano político e comportamental esse ano passado, não é? E particularmente essa questão, se falou muito se falou em separar alguns estados do resto do Brasil. Que avaliação você faz do que foi 92 nesse plano, político e comportamental? Bom, político, eu acho que foi uma coisa muito saudável o movimento que houve pelo impeachment do Collor, né? Embora eu acho que houve uma interpretação um pouco errônea, assim, porque muita gente se engajou na luta de uma maneira oportunista. De repente virou uma grande unanimidade e se deixou de fazer movimentos semelhantes por uma série de problemas que tem nesse país. Por exemplo, não se fala em reforma agrária. É só um exemplo. Em relação a esse papo de racial, isso aí é uma babaquice que está sendo importada. Eu acho que é mais uma característica desse momento neoliberal que querem nos impingir, abrir as fronteiras, abrir os portos e criar aqui uma liberdade da raposa no galinheiro, sabe? Vale tudo. Se para eles que são ricos lá não vale, não é assim, eu acho que nós não devemos fazer o contrário. O Brasil, a história do Brasil já é uma aula de integração social e racial. É o único país em que realmente existe miscigenação. Está aí a nossa história para provar isso. Então a gente não tem que estar importando essa babaquice aí de nazista e tal. Me desculpem os carecas aí, mas eu acho inadmissível esse papo aí nazista aqui nesse país. Fala, garoto. Humberto, por que Pampa no Walkman? Refere-se à sua cidade natal? Pampa no Walkman, essa música, cara, eu fiz quando eu tinha 13, 14 anos, antes de montar a banda. Ela não tinha esse nome. Esse nome é uma brincadeira com Sampa no Walkman, que é uma música que tinha no Várias Variáveis. E ela fala sobre a minha terra, quer dizer... Eu não sou aquele gaúcho... Quer dizer, a minha família está no sul há 2 gerações. Eu só sei distinguir uma vaca de um cavalo se a vaca mugir, quer dizer... Eu não sou aquele gaúcho, sabe, da fronteira mesmo. Mas eu, cada vez mais estou procurando o pouco que tem de gaúcho dentro de mim e estou valorizando cada vez mais isso, né? E tem uma grande diferença entre ser gaúcho e ser porto-alegrense. Tu vê, tem caras que ninguém identifica como gaúchos, e sim como porto-alegrenses. Por exemplo, o Mário Quintana, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Scliar, que para mim é o melhor escritor brasileiro, Paulo Roberto Falcão, que foi o melhor número 5, que na verdade é Catarina, né? Mas, quer dizer, é uma coisa diferente ser porto-alegrense e ser gaúcho, entendeu?
É uma coisa diferente. Agora, que hotel que o Mário Quintana mora? Era o Majestic, né? Que era agora... O hotel foi transformado numa casa de cultura. Foi transformado numa casa de cultura, muito que legal. se chama né? Mário Quintana. Então, Carlos, fala um pouquinho assim da tua cidade, Porto Alegre, das características específicas assim no relacionamento humano e assim afetivo que você tem com a cidade. Sabe que essa é uma pergunta que nos fazem seguidamente, né? Como é que por onde acontece a gauchice de vocês? Sei lá se é assim é o jeito certo de dizer. Mas eu acho que tem uma coisa no Rio Grande do Sul que tem a ver com a situação geográfica do Rio Grande do Sul, que é a ponta do Brasil. Além disso, é o único estado do Brasil que lutou para ser brasileiro mesmo. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, durante muito tempo, até o século passado, o Rio Grande do Sul era considerado terra de ninguém. Né? Que essa coisa da brasilidade no Rio Grande do Sul é uma coisa que não está bem resolvida ainda. Quer dizer, a gente vê ainda hoje esses movimentos separatistas acontecendo lá. Isso tem uma importância muito grande lá, não é uma coisa à toa, né? Falar disso no Rio Grande do Sul. E eu acho que tem uma coisa de solidão no Rio Grande do Sul e nos gaúchos, que a gente tem dentro da gente também. É aquele cara sozinho naquela imensidão do Pampa, né? La Llanura de la Pampa. Eu acho que a gente tem isso dentro da gente. A Pampa é uma paisagem super melancólica, assim, quase monótona, e eu acho que isso tem no nosso som, essa melancolia, essa quase monotonia, quer dizer, nunca sairia axé music do Rio Grande do Sul, quer dizer, no máximo Bagé music, mas, quer dizer, eu acho que por isso que a cultura gaúcha tem muito mais dificuldade de entrar no Brasil do que a cultura baiana ou nordestina, porque é uma coisa muito fechada pra dentro, né, muita consoante, pouca vogal. É isso aí. Aliás, a coisa que eu mais sinto saudade é do tempo que a gente viajava de ônibus pelo Rio Grande do Sul. A gente passou 3 anos viajando direto, a gente foi em todas as cidades lá. E era uma coisa fantástica, a gente passa horas, 3, 4 horas sem ver uma cidade, só aquele mar verde. Eu recomendo para quem não conhece. Bacana. Fala, garoto. Humberto, por que Anoitecer em Porto Alegre é uma música tão difícil de entender? Talvez para quem não mora lá, né, talvez seja um pouco difícil. E porque ela é uma colagem também, né, cara, não é uma música assim pra tu ouvir na boa, é uma música pra parar e prestar atenção e tentar ver Porto Alegre através dela. E é difícil ver uma cidade, entendeu, cara? É difícil traduzir uma cidade. Faz 3 anos que eu tento fazer uma música pro Rio de Janeiro, não consegui até agora. Eu consegui fazer uma pra São Paulo, né, meio que homenageando São Paulo e Caetano Veloso, que é Sampa Knock Man, que a gente tem uma relação super legal com São Paulo, porque em nenhum lugar do Brasil a gente foi tão malhado pela crítica, em nenhum lugar a gente tem um público tão fiel, quer dizer... Entendeu, cara? E quem tá longe fica lendo os jornais de São Paulo, fica vendo a eleição de Maluf e vê São Paulo de outra maneira. Quem chega aqui descobre que São Paulo não é bem isso que tá passando, né? Quer dizer, essa coisa de ser o grande centro conservador, acho que não é mesmo. A primeira é pro Carlos. Vocês moram no Rio e vocês já moraram em São Paulo, né? Não, a gente nunca morou em São Paulo. Eu queria saber qual a principal diferença de morar no Rio Grande do Sul e morar no Rio. E a outra é pro Humberto. Você falou que a cada 3 discos você pretendia gravar um ao vivo. Se essa ideia ainda tá de pé. Eu posso falar. Morar no Rio e morar em Porto Alegre para nós, na verdade, não tem muita diferença. Porque a gente já se sentia um pouco estrangeiro lá em Porto Alegre. A gente nunca fez assim, muito parte de panela, entendeu? De grupo, a gente sempre foi muito sozinho. Lá em Porto Alegre a gente era também. E eu acho que morar no Rio só radicalizou isso. Morar no Rio nos deixou mais à vontade para ser gaúcho, eu acho. A gente jamais poderia ter sido tão gaúcho ao ponto de gravar o Herdeiro da Pampa Pobre e essa música Pampa no Walkman morando em Porto Alegre. Porque lá tem caras que são gaúchos mesmo, de verdade, né? A gente no Rio, a gente é os gaúchos, de certo modo. E sobre gravar, a gente ainda tá pensando nisso, mas eu não queria gravar dessa vez um show, assim, tipo, como foi o Alívio Imediato, um show no Canecão. A gente queria gravar apanhar músicas, quer dizer, pegar uma música que a gente tocou aqui no programa Livre, pegar uma que a gente tocou na rádio, pegar uma que a gente tocou em Porto Alegre, entendeu? Fazer uma coletânea, assim, de momentos ao vivo dos engenheiros, era uma coisa legal. Tem músicas nossas que ficam legais aqui, mas não ficam legais no show. Tem umas que ficam legais no show e não ficam legais na rádio. Então, o que eu tava a fim de fazer era esse disco. A princípio, esse ano, a gente queria lançar 2 discos. Esse Guessing Elixir Mouse em estúdio, mais esse disco ao vivo, né? Mas já foi uma super briga pra gente lançar um só de estúdio. Quer dizer, os caras não deixaram a gente lançar 2. Fala. Eu queria saber como que era vocês quando mais jovens e como que é a cidade de vocês em si. Cara, eu era um cara completamente sem graça. Tu podia passar por cima de mim se tu me encontrasse na rua. Acho que ainda sou um pouco assim, fora da banda.
Eu sou uma pessoa que, pra mim, é super difícil conversar com outra pessoa, olhar no olho, assim. Por outro lado, eu gosto de ficar sozinho pra caramba. Eu era assim, tive muito poucos amigos. E aí isso acabou desembocando nos engenheiros. Quer dizer, a minha adolescência foi um saco total, onde não aconteceu nada. Acabou hoje em dia usando muita coisa das noites que eu passava sozinho, olhando pela janela. E qual foi a outra pergunta? A cidade é um pouco parecida, cara. Porto Alegre é uma São Paulo que vai dar certo um dia, sabe? É parecido com São Paulo, quer dizer... tinha um rio lindo, os caras construíram um muro em volta do rio por causa da enchente. Quer dizer, isso é meio um resumo de Porto Alegre, né? As pessoas se voltam pra dentro e tal. A Porto Alegre que eu conheço. Já o Augusto e o Carlos são do bairro da inteligência e da intelectualha porto-alegrense, que é o Bonfim. Eles têm outra visão, sei lá. Então fala um pouco da tua adolescência, Augusto, assim, nesse sentido. Ele não se lembra mais. Bom, a minha adolescência foi um pouquinho diferente. Em primeiro lugar, queria dizer que eu não sou do bairro elitista. Eu não sou nem de Porto Alegre. Eu sou de Montenegro. Aliás, queria aproveitar e mandar um abraço. Minha mãe e meu pai. A terra natal. Futuro prefeito de Montenegro aqui. Mas, bom, Porto Alegre me adotou afetivamente, a cidade que eu vivi a maior parte da minha vida. Eu tive uma vivência diferente do Humberto. Assim. A gente tinha uma banda de pessoas diferentes. Então, eu não sei como é que dá certo. K1, né? E eu tive, eu acho, um pouquinho mais de amigos que o Humberto. Eu aprendi a andar de bicicleta mais cedo. 1,5. Não, e saí do Rio Grande do Sul antes da banda, né? Acho que é mais ou menos a diferença por aí. E você, Carlos? Fala aí da tua adolescência. Bom, eu acho que eu tô mais jovem hoje do que eu era quando eu era adolescente. Eu era um cara realmente velho, assim, chato, quando eu era adolescente. E a banda me deixou muito mais jovem, muito mais leve. Nem me lembro mais como que eu era antes, entendeu? Eu já me esqueci. Fala, garoto. Humberto, por que você faz questão de dizer que é mais porto-alegrense do que gaúcho? E qual a grande diferença entre ser porto-alegrense e ser gaúcho? Eu acho que tem a ver com o que eu falei, né, cara? Quer dizer, eu aprendi a andar de cavalo ano passado. E é que eu quero deixar bem claro que quando a gente toca uma milonga, a gente não quer ser o representante da música gaúcha no cenário nacional. É a nossa visão de uma milonga. É a visão que um porto-alegrense tem de uma milonga, entendeu? A gente quer deixar bem claro, porque senão as pessoas ficam fazendo voodoo com o nosso bonequinho lá no sul, entendeu? E ficam com muito invejosinhas. Acho que a partir de agora, um bom expediente, acho que vai ser esse. Da gente dividir a participação de vocês entre... Legal. Uma pra conversa... gente é super importante porque a gente aprende um monte, assim. Se a gente tá aqui hoje, longe pra caramba de Porto Alegre, é por causa dessas pessoas aqui, então a banda é dela. Legal, engenheiro. Obrigado. Valeu. Tchau.